Olá pessoal, tudo bem? Sou o Paulo de Carvalho aqui do canal Australiano e hoje, dia 23, a gente tem a entrada do Sol em Escorpião e por causa disso, né, eu decidi gravar esse videozinho aqui curtinho pra gente falar um pouco sobre o signo de Escorpião e falar um pouco do mito de Escorpião, né, de por que os escorpianos são vistos até de uma forma, de certa forma, equivocada, né? Eu tive o prazer de conhecer bons escorpianos e agora estudando astrologia, né? Tendo muito mais tempo dedicado a isso, eu percebo que escorpião é um signo que traz muita daquilo que a gente precisa aprender, que é que as coisas têm finitude, que as coisas precisam se transformar e que essa finitude precisa fazer parte do nosso cotidiano de alguma forma. As coisas nascem, as coisas morrem, as coisas, seus ciclos finalizam, e é claro que a gente não aprendeu a lidar direito com essas questões, né? Com essas questões mais direcionais mesmo, né? Mais de fim de ciclo, né? O luto sempre é um lugar complexo. É engraçado ver que as pessoas não são acostumadas a lidar com o luto. E o escorpião, o signo do escorpião, ele traz exatamente esse lugar, né? De entender que há final para tudo. Há um fim para tudo. O escorpiano, ele lida com essas questões de transformação de uma forma muito natural. Então, para ele, tudo é sobre morte e vida. Ele também tem um lado de dominação que é muito forte, justamente porque ele entende, ele consegue compreender questões que são das profundezas da alma mesmo, que são do intrínseco, né? Daquilo que é visceral, até dá para se dizer. É muito comum você escutar pessoas que conhecem, que convivem com pessoas de escorpião, signo solar de escorpião, né? Ou até mesmo ali algumas ascendentes também. Mas normalmente, quem é do signo solar de escorpião, você escuta muito falar, nossa, que a pessoa tá me olhando, parece que ela tá olhando dentro de mim, e realmente o escorpião tem isso. E é muito engraçado ver como o escorpião, ele transmuta, ele transforma, né? Ele tem um quê de alquímico, como a minha mestra Cláudia Lisboa fala. O corpo do escorpião é muito alquímico. Então dá para perceber que a transformação, a metamorfose, né, escorpiana, ela é muito visível. Dá para ver no corpo da pessoa que ela tá diferente. Então é muito comum, por exemplo, você conhecer alguém de escorpião, você vê a pessoa hoje, daqui 3 meses aquela pessoa tá totalmente diferente. Porque é a mutação de escorpião mesmo, é a capacidade de se regenerar. O mito de escorpião, o símbolo de escorpião, ele está atrelado ao próprio símbolo da fênix, né? É morte e vida. Existem até figuras, né, estruturas mitológicas, até no Antigo Egito, que coloca o escorpião, que é um signo fixo de água, como essa figura da fênix, né? A própria esfinge egípcia tem um quê disso. Então, assim, o escorpião, ele é realmente, né? Ele traz realmente essa ideia de morte e vida. E como é importante a gente aprender com esse signo a finitude das coisas. Parece repetitivo, mas é a realidade. Quanto mais a gente consegue lidar com as finitudes das coisas, a vida tende a ser mais fácil. A gente entender que as coisas têm um começo, têm meio, têm fim. E para o escorpiano isso é muito natural, né? Isso é muito... isso é dele, né? É dele, ele entende isso de uma forma muito mais fácil. O escorpião também tem um lado... eu fiz algumas anotações aqui, por isso que eu fico olhando para baixo. O escorpião também tem um lado muito... que eu também acho incrível, né? Que é o lado da sexualidade. Que é o lado de entender que as coisas têm esse quê de sexual, esse quê de necessidade, né? Que o sexo é uma necessidade, né? E com isso já vem aqui aquela outra parte de escorpião, que é a quebra de tabu, que não é, que não é padronizado, que não é, enfim, que traz aquela ideia de mudar e transformar. Então, a transformação é algo que é muito claro, é muito normal, digamos assim, na vida do escorpião. Então, essa quebra de padrões, essa ideia de que as coisas não são sempre da mesma forma, né?
É nítido, né? É muito claro, é muito transparente, é muito fácil, melhor dizendo, de ver, né? Quando a gente tem pessoas de escorpião por perto. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar de escorpião é o eixo luz e sombra, né? Quando a luz está em escorpião, existe a sombra que está lá no signo de touro. Há uma tendência natural de quem é de escorpião, vamos colocar dessa forma, matar e nascer, matar e nascer. E nesse matar e nascer, muitas das vezes, né, de novo a figura da fênix, né, vira cinza e renasce, muita coisa morre junto, né? Então, tem uma vida, de repente, que é mais material e ela acaba, de alguma forma, tendo uma finitude e esse morte, vida, essa destruição e reconstrução, até de vida material, ela pode ser muito danosa para quem tem muito, né? Para quem não consegue lidar com, vamos dizer assim, com essa questão da materialidade. Porque para o escorpião é assim, eu não vou me incomodar com isso, eu faço tudo de novo. O fazer de novo é muito fácil. E aí a gente aprende, né? A gente tem que trazer essa ideia da sombra, né? Que seria o signo de touro. Então a gente trazer esse apego, né? Esse cuidado, eu não vou dizer de posse, mas esse cuidado mesmo que o taurino tem com as suas coisas, tem com as coisas que ele conquistou, né? É, outra coisa que eu uma vez escutei e ficou na minha cabeça por muito tempo, o escorpião tem uma coisa de doa quem doer, né? Então é o falar o que precisa ser dito, independente da situação, e esse falar o que tem que ser dito, ele passa por um campo, às vezes, muito complexo, porque esse falar pode machucar e muito. Pode machucar e muito. E aí, de novo, né? Luz e sombra. Quando a gente vai lá para touro, que tem uma forma um pouco mais carinhosa de lidar com as coisas, né? Forma mais. Um jeito mais de apacentar, de trazer, de acolher, de cuidar. Aí, de novo, né? Mais uma frase da minha mestra, né, Cláudia Lisboa, que inclusive não foi ela que falou, foi a dona, foi a Madame, né, Emi, que é a nossa, ela, como ela costuma dizer, é a nossa avó astrológica, né? Que falou que é mais ou menos assim a frase. Você pode, vamos colocar vamos abrasileirar um pouco a frase, que eu não vou lembrar exatamente, mas seria mais ou menos assim. Você pode dar os dedos, você pode machucar, se for para curar, mas tem anestesia, dá para ir de boa, dá para machucar, mas vai de boa. Bota anestesia ali e depois machuca para curar. Existem feridas que realmente a gente precisa cutucar, tirar a casquinha, limpar, né, para curar. Mas não precisa fazer isso no vivo. Bota uma anestesiazinha ali, limpa e tá tudo resolvido. É muito legal ver essa dinâmica e é muito legal também entender que esse eixo luz e sombra, ele traz para a gente essa complementariedade e é sadio, de certa forma até inteligente a gente olhar para esse lugar de sombra para poder conseguir ser o melhor dos dois mundos. É isso, bem-vindo aí né, esse ciclo novo para os escorpianos e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.